Eu sou a doutora Rosa Maria Neme, especialista em endometriose, ginecologista e obstetra, e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre endometriose. Endometriose é um tema hoje muito comum, é um tema bastante discutido, porque é uma doença extremamente prevalente hoje entre as mulheres. Acredita-se que 20% das mulheres hoje, em idade reprodutiva, ou seja, aquelas mulheres que passaram do período menstrual, tenham endometriose. No Brasil, esse número é um número de cerca de 8 milhões de mulheres que têm essa doença, ou seja, é uma doença extremamente comum. Então, a endometriose, ela é uma doença que ela é caracterizada pela presença do endométrio, que é o tecido que se encontra normalmente dentro do útero e que sai na menstruação todo mês, na mulher que menstrua, e quando esse endométrio, ele se localiza fora do útero. Ele pode estar localizado nos ovários, no intestino, na bexiga, no rim, no ureter, em qualquer órgão. E essa endometriose, quando ele acontece nesses tecidos, ele é chamado de endometriose. A endometriose é uma doença que ela dá alguns sintomas muito típicos, e o principal sintoma que ela dá é cólica menstrual. Então, se nós pegarmos todas as mulheres que têm endometriose, 85 a 90% das mulheres têm cólica menstrual em graus variados. Elas podem ter cólicas leves, que são aquelas cólicas que não necessitam nem de analgésico para passar, até cólicas incapacitantes, que levam a mulher ao hospital para tomar medicação na veia. O segundo principal sintoma é dor na relação sexual. Então, a dor na relação sexual, que é chamada de dispareunia, ela é um sintoma bastante frequente, principalmente quando a endometriose acomete uma região atrás do colo do útero, e que na hora da relação sexual, na hora que existe um contato do pênis nessa região, ela causa dor. O outro sintoma bastante importante é a infertilidade. Então, todo mundo acredita que todo mundo que tem endometriose vai ter dificuldade para engravidar, mas isso não é verdade. A endometriose e a infertilidade, elas são concomitantes em 30 a 40% dos casos só. Ou seja, independente da quantidade de doença que a mulher tem, se ela tem uma endometriose pequena ou se ela tem uma endometriose maior, somente 30 a 40% vão ter dificuldade de engravidar. O outro sintoma bastante frequente, e isso principalmente quando existe um acometimento da região do intestino, são as alterações intestinais que acontecem na época da menstruação. Então, a mulher pode ter o intestino que solta mais no período menstrual, ou que prende mais e dá muita dor na época da menstruação. O aumento de gás, o aumento do volume próprio abdominal durante a época da menstruação são sintomas muito característicos de endometriose quando acomete essa região próxima ao intestino ou até o intestino. Existem os sintomas relacionados à parte urinária quando a endometriose acomete o sistema geniturinário. Então, quando ela pega a bexiga, quando ela pega o ureter, quando ela pega o rim, então essas mulheres acabam tendo sangramento na urina na época da menstruação, acabam tendo dor para urinar na época da menstruação, e isso pode fazer um diagnóstico também, uma suspeita diagnóstica de endometriose em um desses órgãos. Algumas mulheres, poucas delas, mas algumas delas acabam tendo dores todos os dias. E esses casos são aqueles casos de mulheres que têm endometriose já bastante avançadas, com bastante aderências dentro da pelve, ou seja, quando os órgãos acabam colando entre eles, e isso faz com que ela tenha dor todos os dias. Então, esses são os sintomas principais. A partir disso, a mulher acaba, obviamente, procurando um ginecologista quando acontece algum desses sintomas. E o ginecologista, ele vai pensar no diagnóstico de endometriose. A partir do momento que ele pensa em endometriose, a primeira parte do diagnóstico é feita através do exame ginecológico, do toque ginecológico, do exame de toque vaginal. E pelo toque vaginal, a gente consegue sentir o nódulo de endometriose na grande maioria dos casos. E nesses casos que nós fazemos esse exame, nós sentimos alguma coisa sugestiva de endometriose, nós vamos sugerir a realização de algum exame de imagem que possa tentar fazer um diagnóstico preditivo melhor, ou seja, que vai enxergar o foco de endometriose e aonde ele se localiza. O exame principal que a gente tem hoje, o melhor exame, é um ultrassom que é feito por via transvaginal e que nós fazemos um preparo do intestino antes do exame, que é justamente para poder limpar toda a parte final, a porção final do intestino, que é o lugar onde a endometriose pode ficar localizada. No entanto, esse exame ele tem algumas limitações. Por quê? Porque, primeiro, ele é um exame que ele depende muito de quem faz o exame. Então, o examinador, o radiologista que está fazendo esse exame, ele tem que estar habituado a fazer esse exame, tem que ter experiência com esse exame para poder fazer esse diagnóstico com muita precisão. Para vocês terem uma ideia, a precisão desse exame é em torno de 99%, ou seja, ele é um exame que aparentemente como se fosse um mapa de dentro da barriga dessa mulher que tem uma suspeita de endometriose. E isso é muito importante para o médico, porque
Se for uma doença mais avançada, o diagnóstico ele é importante porque o tratamento ele é um tratamento cirúrgico e na hora que nós vamos operar, quanto mais precisão nós temos, mais eficácia nós temos, mais efetividade na cirurgia para justamente tratar o problema. O segundo exame que nós temos, e que acaba sendo o exame mais corriqueiramente usado, né, porque é um exame que ele é feito em vários centros e não depende tanto do examinador, é a ressonância magnética de pelve. Então, a ressonância magnética ele é um exame que ele tem uma sensibilidade menor, ou seja, ele não consegue fazer tão bem o diagnóstico com tanta precisão, uma precisão em torno de 50% a 60%, mas é um exame que a gente tem uma possibilidade maior de usar em outros locais. E a partir desse exame de imagem, que vai dar a localização, a profundidade, o tamanho da doença, nós indicamos um tratamento medicamentoso ou um tratamento cirúrgico. Então, diante de qualquer sintoma dos que eu falei, então cólica menstrual, dor na relação no fundo da vagina, dificuldade para engravidar, sintomas intestinais ou urinários na época da menstruação, procure o seu médico, questione a respeito de endometriose e vá atrás desse problema, porque é um problema que a longo prazo pode causar muitos inconvenientes, como por exemplo a dificuldade de engravidar, a infertilidade propriamente dita ou ainda dores que podem se perpetuar por toda a vida.